Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo um vídeo diferente, eu tô segurando o celular, tá bom? E o assunto de hoje é sobre essas questões climáticas e como a gente pode se prevenir em um certo lugar também, tá? Fique comigo até o final. Se inscreva para você ter realmente benefícios. Assista até o finalzinho deste vídeo e compartilha se você acha que pode beneficiar outras pessoas também. Então, se vocês ouvirem alguns ruídos, é porque eu tô num lugar externo aqui, resolvi fazer diferente, tá? Bem, esse vídeo era para ter feito domingo, segunda, terça, não fiz, então é como se fosse, tipo assim, ó, tem essa informação aqui, né, faz o vídeo, né. Eu tô com, na teoria, eu deveria parar lá no Instagram, porque eu tô com um problema, assim, bem delicado no aplicativo. Mas eu continuo porque pelo menos lá tem eu consigo ajudar mais pessoas por causa do número de visualizações. E aqui precisa ter mais pessoas, porque a gente se disponibilizar a ajudar as pessoas e para as pessoas serem beneficiadas, né? Então precisa ter um engajamento maior, número de visualizações, porque senão se é para ajudar uma, duas pessoas, eu já faço isso naturalmente aqui em particular. Sobre o acontecido no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu. Foi muito sério o que aconteceu lá, gente. Passou um tornado e a cidade praticamente foi destruída, né? Primeiramente, as casas não estavam preparadas. E precisam estar preparadas cada vez mais, porque a gente precisa desse respaldo. Tá acontecendo a COP30 aqui no Brasil, em Belém do Pará. E nós temos que torcer e orar para que eles realmente olhem o planeta como um todo e não seus interesses pessoais. E não adianta nada reconstruir a casa do jeito como era antes, tá? Então vamos lá, algumas questões que eu vou colocar aqui que puderam fazer com que outros eventos futuros, passados, e se preparem, porque o que é dito é que outros eventos cada vez mais vão ocorrer, porque a Terra ela está passando por um processo de que ela já não aguenta mais isso. Não aguenta mais, né? E é preciso fazer algumas reparações. E isso se perpetua, né? Porque os brancos vieram aqui no Brasil e continua acontecendo essa degradação? Não pode, né? A gente precisa realmente ter essa conscientização, fazermos cada um a nossa parte e as empresas fazerem muito a parte delas para que possa repor, para recompensar e fazer começar já do jeito certo. Para que a gente, quantos desastres precisam mais ter para haver esse tipo de conscientização? E eu vou também dar dicas de como a gente pode evitar a gente não passar por essas situações. A título de exemplo mais recente no Paraná. A questão climática existe, já existem muitos dados e vocês vão poder também conferir no Stories, no meu Instagram, Cat Terapia Oficial. E eu faço alguns álbuns também, onde vocês podem desfrutar para que fique mais do que um dia. No Stories só fica um dia, né? Mas para que vocês tenham acesso. E realmente existe a questão climática. Existe a climática em relação ao ser humano, a parte do ser humano. E existe todo um aprendizado evolutivo para que o ser humano aprenda a cuidar da Terra, cuidar da sua casa primeira. A sua casa primeira é o planeta Terra.
A gente não pode pensar só na gente, tem que pensar como um todo, né? Até para merecermos ela. E, então é preciso que o ser humano faça a sua parte. Existe a questão da mudança cíclica, e que é um fenômeno em que também ajuda nessas questões climáticas, mas se o ser humano fizer a sua parte, isso é muito amenizado. E não só, a gente também, se fizer a parte, a gente também tem a misericórdia aí divina para que a gente possa, significa que a gente mudou. Quando eu falo a gente, é porque eu estou inserida dentro do coletivo Planeta Terra, tá? Mas eu já faço muita coisa, tá? Eu já faço a minha parte, né? Vamos ver que cada um faça no mínimo a sua parte. O que eu posso fazer, né? Então, tem a questão planetária de ciclos, de tempos em tempos acontecem coisas. Se você também for um agente de alguma forma, publicando, repostando, falando sobre esse tema, você está ajudando com que as pessoas se despertem. E isso também é um bem que você faz para o coletivo, né? As orações, porque quando você está em oração, aumenta a frequência, tanto você, si mesmo, quanto as pessoas do seu entorno, e principalmente coletivamente. Ganha muita força, mas individualmente também é necessário todos os dias. A oração junto com a meditação, que eu já expliquei aqui em outros vídeos. E a gente também ajuda a, se possível, evitar catástrofes, evitar mesmo, seja catástrofes de terremoto, maremoto, tufões, evitar, ou se está dentro de uma questão kármica, assim, que envolve o coletivo de onde você está de modo muito grande, às vezes não dá para evitar totalmente, mas você pode ser amenizado. E outra, se começar a sintonizar com o plano sutil e com aqueles que te ajudam no plano invisível, você pode não estar neste lugar na hora em que as coisas acontecerem, ou receber dicas de onde você deve ficar. Por exemplo, tem uma moça que ela acho que o marido ou ela mesma sentiu vontade de ir por debaixo da mesa, e era uma mesa reforçada, e assim que ela foi para debaixo da mesa, as telhas caíram, e de uma forma assim tão abrupta que fizeram cortes profundos nos objetos que estavam embaixo. Vocês entenderam? Então, a gente começar a se sintonizar de que não estamos sozinhos, nunca estivemos. E não dependa só de você, porque nós estamos aqui, um depende do outro, um ajuda o outro. Aí também, bom, como que eu acho que são feitas? Existe também a guerra invisível, tecnológica dos seres aqui da própria Terra. Sem falar do invisível que atua o tempo todo, né? Mas aqui da própria Terra também existe tecnologia como a HAARP, que eu vou fazer um post, em que eles fazem acontecer um desastre natural. Mas o que eu percebo, pelo menos, não sei se eu estou certa ou errada, mas é que existem condições que vão acontecer, que já estão assim no caminho de acontecer. Por exemplo, em tempo de seca acontecem incêndios naturalmente florestais, mas parece que eles exacerbam mais. Então aquilo que poderia ser sanado, que poderia ser num volume pequeno, eles vão lá e atiçam mais, e aquilo se torna uma catástrofe muito grande. É como eu percebo. Então eles aproveitam a situação que vai ocorrer, em termos de seca, ou incêndio, ou tufões que vão passar, e potencializam os seres do mal, do maligno mesmo. Porque tem gente que nem sabe que eles existem e fazem isso. Então a gente precisa de uma proteção. Se você depender só do seu dia a dia e não fizer nada, tu tá mais
desprotegido com toda certeza. Você fica mais vulnerável e o sofrimento virá em maior, assim, bem maior. Eu só tenho essa posição para ficar mesmo e os raios estão incidindo. E aí, vendo o desastre em Rio Bonito do Iguaçu, a gente percebe, tem posts mostrando que não tem árvores ao redor e que são lugares de pasto. Então, existe a lei da ação e reação, tá? Presente ou dos antepassados. Por isso a gente ora também solicitando, pedindo perdão por nós no passado remoto ou nossos antepassados por tudo que aconteceu, né? Porque não tinham consciência. E bora começar a plantar, né? Se tá faltando muito verde aí, é começar a plantar para que essas coisas não aconteçam. E nós sabemos que também o gado, a criação de gado, são um dos grandes responsáveis pela alteração do clima também, né? Agora, isso não é julgamento, isso é uma constatação. E o nosso dever é passar a informação, conhecimento e também promover a compaixão, a solidariedade, né? O fato é que as coisas já aconteceram, né? As pessoas demora-se também para recuperar qualquer coisa que se aconteça em termos de calamidade aí ambiental, né? Então, se todo mundo tiver essa misericórdia, essa compaixão, esse amor, o mundo caminhará muito melhor. Não só para essas questões recentes, mas de muita coisa que aconteceu. E não esquecer as coisas que aconteceram e ainda acontecem. Tem muita tragédia envolvendo guerra, né? Que a gente, embora às vezes não esteja mais nos noticiários, porque os noticiários começam a falar de outros assuntos e acabam deixando passar. Mas não se esqueçam, tá? O noticiário passa, mas a questão não passa, a problemática não passa. Então não adianta depender tão somente dos órgãos públicos. Além da HAARP, existe um outro instrumento de guerra tecnológico. O que vocês acham? Tem muita coisa oculta, escondida. É que a maioria das pessoas vive uma vida no dia a dia e não para pensar, e pensa que tudo é ficção, tudo é mentira. Aí quando a gente começa a estudar, investigar e querer saber da verdade, conhece-te a verdade e ela vos libertará, esses raios laser, inclusive foi visto lá no incêndio da Califórnia, raios vindo do céu em mais de um lugar, mais de um ponto. Eu tive não só em projeção astral, que eu vi quando eu era muito jovem, mas em outras situações também. E eu me calei, eu não tive com quem desabafar, estou desabafando agora, tá? Então eles existem e o ser humano que se cuide. E tem muitas coisas caindo do céu também, é por isso que precisa ter uma chacoalhada, porque do jeito que tá não dá. Vamos supor que o mundo continuasse do jeito que tá. A gente vê que a proporção que se fazem de mudanças por lei, através dos governantes, através desses encontros, é muito menor do que a destruição que está sendo feita e das questões sociais que precisam ser consertadas e das coisas, das injustiças que não estão sendo reparadas, como lá em Gaza. Gente, é um absurdo umas coisas que a gente vê. Não está sendo feito justiça nenhuma. Então alguma coisa vai acontecer. Quem estiver preparado vai ficar melhor do que quem não estiver preparado. E a mensagem que eu recebi foi de que iria acontecer uma onda
num certo lugar no interior de São Paulo. Foi falado o nome, mas eu não vou falar o nome. Eu só vou falar que começa com a letra C. Até porque a informação foi muito distante e eu não sei se bem longe, então eu não tenho certeza. Não é a minha praia também ficar falando sobre essas coisas, mas é para que você se cuide melhor se você está numa cidade que começa com a letra C. Cuide em que sentido? Já vou falar. E aí onda, eu pensei, mas onda do que, né? Não é perto do mar, então não é uma onda gigante. Não tem como ser onda gigante. Pode ser uma onda de tempestade, de granizo, pode ser uma onda de calor, pode ser que seja no verão, uma onda de calor que atinja muitos, e as casas também não estão preparadas. O Brasil foi feito como se aqui nada acontecesse, e deveria ser assim. Se a gente não tivesse feito desse lugar só de forma predatória, só retirando os recursos, e não tem uma educação assim de modo forte nas escolas, na mídia, e tudo depende do governo cuidar desse Brasil imenso, e todo mundo está sofrendo com as consequências, né? E nós estamos no mesmo país, e não só no país, no mundo. O que acontece no mundo acontece em todos os lugares. Então, e como é que a gente pode se proteger? Como eu falei, eu tenho um convite para fazer, para que se participe das reuniões, onde a gente faz para o mundo, e você também é muito beneficiado, porque vão acontecem coisas lá que você individualmente é super beneficiado, e é gratuito esse encontro semanal, e para você aprender também a fazer diariamente. E para quê? Ou você pode fazer as aulas também acontecem de yoga, yoga tantra, yeti, arte. Eu não uso certas palavras assim porque elas são deturpadas e não dá para ficar explicando muita coisa a respeito da palavra, então eu falo de uma forma geral assim, aí quando a pessoa faz aula ela vai saber como que é, para você ficar mais sutil, mais sensível e receber avisos, sinais, tipo de estar em tal lugar ou de não estar em tal lugar, para que você não... Então aqui é um lugar que não é físico, assim, só matéria, depende tudo de você, ou se você for espertinho, você vai se dar bem, é tudo que não vai ser daqui pra frente, tá? Pra quem entendeu, legal, né? Então daqui pra frente, quem é lapidar o amor, aqui, depois eu vou fazer um vídeo também muito interessante, tá? Já fiz um vídeo muito longo, esse aqui tá muito longo, então eu me despeço por aqui. Eu tô segurando a câmera, não vai dar pra fazer o que eu sempre faço, né? E tenham todos uma ótima semana, se eu não fizer mais vídeos, mas enfim, eu pretendo fazer mais algum pelo menos. E me sigam lá no Instagram para vocês saberem mais sobre o mundo dos gatinhos, dos animais. É um trabalho que já começou desde o aplicativo Pinterest. Então os animais, a natureza, e lá eu consigo passar outros conteúdos também. Até a próxima.